Olá, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Pedro Gonçalves, o selecionador angolano. Pedro, desde já pergunto como é que está e como é que tem sido viver os últimos momentos à espera de certo voltar à competição. Viva Ricardo, Tiago e a todos os quantos acompanham as chazadas de bola. É um gosto aqui estar, louvar a vossa iniciativa, que de certo dinamiza aqui um pouco daquilo que é as experiências de vários treinadores, de várias perspectivas em vários locais. Isso é a parte que eu acho que é realmente muito interessante e depois ouvir também o que é a perspectiva de cada um. Cabe-me a mim hoje que vocês me endereçaram o convite e estou muito satisfeito por isso, e de forma que, vamos procurar aqui também transmitir um bocadinho daquilo que é o percurso, especialmente esta última parte em Angola. Pois aqui a questão em relação ao regresso das atividades, que todos nós já ansiamos, porque é muito tempo, de facto, de confinamento. Ainda para mais no caso nós de Angola, e ainda para mais da seleção angolana, que tínhamos tido ali um hiato de tempo, portanto entre as datas FIFA, tivemos a de novembro e depois íamos ter a de março. Foi muito tempo, portanto normalmente é assim estipulado em ano em que não hajam grandes competições internacionais, portanto a última data FIFA é novembro e depois a primeira do ano seguinte é em março, portanto nós já estávamos com uma grande expectativa e foi praticamente em cima que foram cancelados os jogos. Agora com este tempo todo, portanto é óbvio que já ansiamos por voltar ao campo e aos treinos e aos jogos, ainda que no caso de ser selecionador nacional, a mim o trabalho chamemos-lhe back-office, é muito elevado e, portanto, é uma perspectiva diferente e, portanto, em certas coisas não mudou muito, especialmente agora com este regresso em alguns campeonatos e, portanto, e muitos outros trabalhos que tínhamos para fazer, fomos continuando a fazer, mas sem dúvida, ansiamos por voltar aos campos, voltar às observações em campo e depois também podemos pôr a mão na massa, por assim dizer. Exatamente, Tiago. Queria agradecer ao Pedro, é um prazer enorme ter aqui o Pedro connosco na nossa rubrica. Pedro, perguntava como é que surgiu aqui o sonho de ser treinador e como é que foram os primeiros passos do Pedro como treinador? Olha, o percurso ou a ideia de ser treinador iniciou muito jovem, ainda em idade escolar e, portanto, eu jogava futebol também, a um nível que nunca chegou a ser alto, nem de perto nem de longe, mas gostava muito de futebol e, aliás, eu sou um amante de tudo quanto é desporto e especialmente em jovem adorava praticar muitas atividades desportivas, nem todas, nem pouco mais ou menos de forma formal, mas mesmo ad hoc, com os meus amigos, sempre e tive esse privilégio de ter uma infância e uma juventude que me permitiu desenvolver muito esse lado motor, em que o gosto pelas atividades desportivas foi muito elevado. Portanto, como a modalidade de futebol é aquela que mais apaixona os portugueses, se calhar também acabou por ser natural o meu gosto pelo futebol, e então que desde cedo, sei lá, desde os 12, 13 anos que me tinha em mente que queria ser treinador de futebol, mesmo ainda jogando, quer dizer, também tinha a ideia e o sonho, vou ser um grande jogador, depois com o tempo também comecei a perceber que não ia ser um grande jogador, e treinador ainda vou a tempo de concretizar esse sonho e tenho feito esses passos, mas isto para dizer que desde cedo comecei a pensar em ser treinador, em ser professor de educação física, no caso também, e portanto as minhas escolhas escolares seguiram essa vertente sempre. Isso possibilitou também que fossem aparecendo projetos, ainda no tempo, portanto, da escola secundária, tive a oportunidade de ter o meu primeiro projeto como treinador na altura, com o aparecimento do futsal, portanto, com escolinhas de futsal. Foi uma experiência interessante, obviamente, eu olho para trás agora e
e havia muito daquele percurso que era, eu repetia muito daquilo que fazia, pronto, basicamente, com o espírito crítico um pouco insípido, mas as coisas foram crescendo, foram desenvolvendo. Depois entrei para a faculdade, tive a oportunidade também de entrar no Amora Futebol Clube como treinador adjunto dos iniciados. Passei para o Cova da Piedade, tive três anos no Cova da Piedade, as coisas correram bem também a nível desportivo, não só da equipa, mas também com o aparecimento de jovens jogadores, e isso também estimulou o interesse do Sporting, no qual depois passei 16 anos no Sporting e aí marcou a minha carreira, marcou a minha vida, claramente. Muito daquilo que sou desportivamente o devo ao Sporting e às pessoas com que trabalhei no Sporting. Dei muito de mim também ao clube, até que chegou um momento em que depois tive o convite do 1º de agosto, e pronto, depois isto desencadeou, passado uns tempos na seleção de Angola, primeiro com as camadas jovens e agora com a seleção A. E assim, rapidamente tracei o meu percurso como treinador, que começou com uma ideia mesmo em jovem, quer ser treinador, quer ser professor, e segui sempre esse sonho. E passado algumas décadas, não várias, ia dizer vários anos, aqui está a prova que o Pedro conseguiu atingir o seu objetivo, né? Ou pelo menos aquilo que neste momento já é para lá de muito bom. Ser selecionador principal de uma seleção é muito bom. Olha, sinto-me muito honrado e muito lisonjeado, obviamente, e fico satisfeito porque as pessoas reconheceram a minha capacidade de trabalho e isso obviamente nos deixa muito satisfeitos a qualquer um, e eu não sou exceção. Ainda para mais poder representar uma seleção como a seleção de Angola e representar no fundo uma nação, e uma nação com pergaminhos no futebol, mas uma nação com pergaminhos históricos e que ainda para mais tem relações estreitas com Portugal, obviamente deixa-me muito honrado. E fiquei muito sensibilizado quando surgiu o convite, primeiramente ainda para as seleções jovens e depois obviamente para a seleção de honras. Tenho bem noção da responsabilidade das minhas funções e portanto é algo que me absorve diariamente, inclusive em tempos de pandemia, não deixou nunca, até como expliquei, de fazer parte do meu dia-a-dia de trabalho. E, portanto, é com esse sentido de responsabilidade, de perceber que tenho que contribuir para o alavancar do futebol angolano, que as minhas atribuições e as minhas responsabilidades diárias procuro executá-las da melhor forma. Pedro, tenho aqui uma pergunta, já que falas nisso. Como é que vês o futebol angolano, por exemplo, a Liga, a qualidade da Liga, dos jogadores, o estilo de jogo, se calhar que existe na Liga Angolana? Como é que, na tua opinião, vês a Liga Angolana? Olha, Tiago, tu estás a tocar aí num tema que é um tema do momento. Concretamente o Girabola, que é como se designa a primeira divisão em Angola, está em estudo agora a criação da Liga de Clubes. Portanto, é o tema do momento, é um dos temas do momento do futebol angolano, é a criação da Liga de Clubes. Para mim, não me imiscuo nessas questões, apenas aquilo que transmite é que é fundamental é que se dê credibilidade à competição, que se trabalhe com competência, rigor e crie, no fundo, os melhores recursos para que os profissionais que trabalham ao nível da primeira divisão, neste caso da primeira divisão de Angola, possam elevar cada vez mais as suas capacidades e que venha a ser e afirmar-se no panorama africano o Girabola como um campeonato principal. Como eu vejo, de facto o Girabola já teve se calhar outra expressão que neste momento não tem em África, nomeadamente até pelo poderio financeiro dos clubes. Ainda há alguns clubes de referência e que
são clubes de referência em África, mas na sua generalidade o declive cresceu muito entre esses clubes de referência em África e obviamente em Angola e os restantes. Outros projetos que foram também referência em Angola e em África estão neste momento a atravessar um momento difícil, nomeadamente, por exemplo, o Libol, que foi campeão angolano e que neste momento não tem a mesma expressão, muito por culpa no fundo dos investimentos que têm decaído. O caso do Cabos Corp também, que já foi campeão angolano e que neste momento também já não, até por uma questão judicial, caiu para a segundona. Portanto, e outros clubes também já foram referência em Angola e que neste momento não dispõem das condições financeiras para poder ombrear e tornar o campeonato competitivo. Este é um aspecto momentâneo. Outro é o aspecto histórico, que acaba também por ser interessante, porque nós olharmos para um campeonato onde já vários clubes foram campeões, dá um espectro abrangente e competitivo, o que atrai sempre os olhos para a competição. Pronto, de facto, as condições de prática da maior parte dos clubes, os recursos disponíveis não são os melhores. Infelizmente, algumas das infraestruturas que foram criadas até num passado relativamente recente, como foi o caso quando se organizou o campeonato africano em 2010, algumas delas caíram em completo desuso e, portanto, estão decadentes. Há projeto agora do governo de revitalizar essas infraestruturas, o que é fundamental, até para que províncias, para além de Luanda, também possam almejar outros níveis competitivos para os seus clubes, mas no caso também, por exemplo, a Seleção Nacional também poder jogar jogos internacionais e esses estádios estarem homologados para a Seleção Nacional poder jogar jogos internacionais e jogar também nas províncias, porque há muita vontade das populações das províncias para além de Luanda em receber a Seleção Nacional, e há uma grande emoção sempre à volta da Seleção Nacional quando vai jogar às províncias. E, portanto, este é um caso de recursos que depois reflete naquilo que são também a forma como as equipas se aplicam em campo e aquilo que transmitem e a capacidade que patenteiam. Porque nós temos clubes que, quando vão jogar a uma província, voam no próprio dia, chegam lá, normalmente no espaço da manhã, almoçam e jogam à tarde e no próprio dia regressam a Luanda. E temos outros que fazem percursos rodoviários em que passam mais de meio dia de viagem, por vezes as estradas também não são as melhores, nas melhores condições, é cansativo, a forma como se alimentam não é a melhor, e portanto isso já provoca, especialmente quando vão fora, a forma como se podem apresentar em campo já vão debilitados em relação aos adversários. Retornando também ao aspecto das infraestruturas, também implica, e isto tem uma implicação direta mesmo na qualidade de jogo, não só portanto, da disponibilidade dos jogadores, mas depois naquilo que eles vão conseguir evidenciar, que é o piso de prática. Isto também não é uma questão só de Angola, nem pouco mais ou menos em África, mas as condições dos relevados, muitos deles são deficitárias, e temos, obviamente, honrosas exceções e temos relevados de elevada qualidade, como é o caso do 11 de novembro, o Estádio Nacional, onde jogam 1º de agosto, o Petro de Luanda, o Estádio dos Coqueiros também costuma apresentar uma relva também de boa qualidade e é um estádio com muito boas infraestruturas. O Estádio do Interclube, o 22 de junho, também tem um relvado esplêndido.
e mais um ou outro das províncias, mas de resto são relevados em que a prática se torna quase... temos que mudar completamente. Temos que mudar completamente a forma de pensar o jogo, porque não conseguimos pôr em prática, por exemplo, jogar um jogo de posse de bola em que saímos a jogar em primeira etapa, com um jogo controlado, tentando criar superioridades, porque a questão da imprevisibilidade, para onde vai a bola e ter que reagir a uma bola que bate num pedaço de relva ou da ausência de relva, influencia que temos que mudar a forma de jogar, e muitas vezes as equipas têm que mudar a forma de jogar, especialmente as equipas grandes, e as próprias equipas, por assim dizer, mais pequenas, como já estão habituadas a jogar nessas condições, então o próprio estilo que adotam já é um estilo muito mais direto, porque acaba por ser o que mais facilmente tem retorno. E a nível de, se calhar, de condições de apostas dos jovens, de academias, existe já esse trabalho ou também não? É muito deficitário ainda? Existe, e a prova de que esse trabalho também já está a dar frutos é especialmente o percurso que fizemos com o Sub-17. Portanto, existe já academias como, por exemplo, o projeto da Academia de Futebol de Angola, que foi uma das pioneiras em Angola a desenvolver jovens talentos ao nível do futebol. O 1º de agosto, portanto, também foi isso que me moveu a ir para Angola na altura, foi entrar e, portanto, participar no desenvolvimento e no crescimento daquilo que eram os primeiros passos da Academia Desportiva do Clube 1º de Agosto, e estão aí as provas. Existem outras academias com menor expressão, mas que também vão fazendo o seu trabalho e que muitas vezes servem de alimento aos clubes maiores e às agremiações maiores também, para fazerem o recrutamento dos jovens talentos. Sinto que, por exemplo, um Petro e um Interclube são clubes de referência também em Angola, não estando ainda no mesmo patamar, mas também já estão a desenvolver no sentido de seguir o caminho de um 1º de agosto ou de uma Academia de Futebol de Angola, apesar da Academia de Futebol de Angola não ter futebol profissional nem sénior. Existem outros por fora também de Luanda, não com a mesma dimensão, mas que vão fazendo um trabalho muito proveitoso e que depois os grandes clubes acabam por ir sempre buscar aqueles que são os melhores talentos. Sim. Perguntava, Tiago, tens mais alguma pergunta? Já pergunto. A nível da preparação de jogos, um selecionador normalmente não tem o tempo, que é um tempo que os clubes têm, trabalhar semana, ciclos, preparação, seja há 3, 4 dias, ou seja, uma semana completa. Como é que é feita essa preparação? Lá está, falando um bocadinho no plano A, B, C, D, depois tem que se usar o E ou o F, mas como é que é feita essa desmistificação, Pedro? Bom, de facto, especialmente com a seleção A. No caso, eu também tive a oportunidade, na altura em que era coordenador das seleções jovens de Angola e, paralelamente, também o selecionador de sub-17, sub-20 e sub-23, também tive a oportunidade de fazermos o trajeto dos Jogos Olímpicos, ou das qualificações para os Jogos Olímpicos com o sub-23. Infelizmente acabámos por ser eliminados pela África do Sul, que tinha uma excelente geração, aliás, geração que também já tinha participado no Campeonato do Mundo sub-17 e de sub-20, e que ao mesmo tempo das 3 representantes de África nos Jogos Olímpicos é uma delas, portanto atesta bem daquilo que é a qualidade da geração da África do Sul, portanto nós acabámos por ser eliminados, mas, portanto, como dizia, essa seleção trabalha já com um panorama muito parecido com o da seleção A, porque no caso do sub-17 e do sub-20 nós tínhamos a possibilidade de fazer aquilo que apelidámos de treinos regulares, ou seja,
apelidamos três tipos de treinos, ou 3 tipos de preparação, 3 níveis de preparação, melhor dizendo, a fase regular, a fase pré-competitiva e a fase de competição, em competição. E no caso, o que é que são estes treinos regulares? Nós tínhamos a possibilidade de, portanto, num trajeto de preparação, que normalmente lançávamos ali entre 2 a 3 meses antes de cada competição, de fazer treinos regulares de segunda à quarta-feira. Ou seja, os jogadores estavam ou treinavam connosco de segunda à quarta-feira, depois na quinta-feira até domingo estavam com os clubes competindo ao fim de semana. Obviamente isto só era possível com os jogadores da província de Luanda. Isso deu alguma celeuma, porque obviamente Angola não é só Luanda e há muita qualidade também para além de Luanda, mas nós tínhamos que partir de algum lado. Era uma questão de logística, não era, Pedro, de ser mais próximo? Como? Logística. Era uma questão de logística. Era uma questão de logística e uma questão financeira também, porque trazer jogadores das províncias exigia recursos financeiros que na altura não dispomos. Chegámos a fazer um plano, mas não tivemos essa possibilidade, porque tínhamos os jogadores identificados, mas não tivemos essa possibilidade e, portanto, e depois também logisticamente não era fácil. Acabámos ainda por ter alguns exemplos, que conseguimos encontrar alguns compromissos até com a família para se juntarem a nós, mas do modo geral não foi fácil ter neste percurso jogadores de fora da província de Luanda. Ainda que, devo dizer, muitos dos jogadores também já não nasceram na província de Luanda, porque os clubes grandes, portanto, e as grandes agremiações também já os tinham ido captar a outras províncias e, portanto, ou seja, eram jogadores que jogavam nos clubes de Luanda, mas alguns deles já vinham de outras províncias. Mas isto por uma questão prática e até por uma questão também que se tornava difícil para os jogadores de fora de Luanda. É que nós, neste percurso, fazíamos os treinos regulares, portanto, metade da semana, meio-meio. Os jogadores em Angola, o período escolar, ou é, portanto, um aluno ou estuda de manhã ou estuda no período da tarde. E, portanto, nós treinávamos de manhã e os jogadores que estão em idade escolar, inclusive no sub-20, alguns já na universidade, ou seja, treinavam de manhã e depois à tarde tinham as suas obrigações escolares. Portanto, isso tornava-se impossível com os jogadores vindos das províncias, ainda que pontualmente nós pudéssemos chamar algum para estar connosco uma semana ou assim. E isso acabou por acontecer, mas de uma forma muito pontual, como disse. Isto para dizer o quê? Nas seleções jovens, nós tivemos estas fases regulares de preparação, o que foi ótimo, porque permitiu desenvolver até um conhecimento, no caso mais profundo nos sub-17, porque foram jogadores que também que eu quando cheguei a Angola, foi a geração que eu apanhei e que também muitos dos jogadores, uns quantos entraram comigo no 1º de agosto, depois treinei-os no 1º de agosto durante 3 épocas e acabaram depois por ser uma boa parte daquilo que era a seleção de sub-17. E isto também deu continuidade nos trabalhos, com estes treinos regulares. Portanto, seleção A, nós não temos qualquer possibilidade disso, porque temos que nos cingir às datas FIFA. Bom, e isso é um constrangimento fortíssimo, muito mais forte do que as seleções europeias. Porquê? Porque grande parte dos jogadores em África, e por acaso Angola, nós somos até uma exceção, e que obviamente também temos que agora fazer uma reflexão interna sobre isso, mas em África a esmagadora maioria dos jogadores das várias seleções provém da diáspora, desses respectivos países, e uma grande parte de competições na Europa. E portanto, por acaso nós em Angola as coisas não têm essa expressão, como disse, estamos a fazer a nossa reflexão interna a esse propósito, mas isso leva a quê?
que o capítulo das viagens tem uma importância muito maior do que aqui na Europa. Imagine-se o Fernando Santos na seleção portuguesa, convoca o Ronaldo, convoca o Rafael Guerreiro ou o Bernardo Silva, portanto eles fazem os seus últimos compromissos com o clube, entra a data FIFA, portanto é uma questão de planeamento da viagem, viajam, sei lá, 2 horas de viagem, 2 horas e meia, e estão em Lisboa, ou estão no ponto onde se vão encontrar. No caso de nós é completamente diferente. O impacto é muito elevado e eu sobre isso dou o exemplo do nosso último encontro. No nosso último encontro, logo por azar, a CAF agendou-nos para quarta-feira, portanto as datas FIFA começam às segundas, ao fim de semana desportivo, nos respectivos clubes, e inicia a data FIFA numa segunda-feira. E nós, a CAF agendou-nos o jogo quarta-feira à noite. Quer dizer, em África, agendaram um jogo quarta-feira à noite, e já na Europa ia ter peso. Já na Europa, certeza que nenhum selecionador tem interesse em jogar à quarta-feira. Isto acontece também por questões mediáticas, transmissões televisivas e por aí fora. Esse é o lado bom, porque também nos dá um impacto e uma visibilidade muito maior. Mas o lado mau é que desportivamente é difícil de gerir, não é? E de preparar. O que é que acontece? Acontece que muitos dos nossos jogadores jogaram no domingo, e inclusive domingo à noite, uns quantos da diáspora, tiveram que fazer a viagem. Nós utilizamos muito a base de Lisboa, porque há várias conexões. Portanto, estamos a falar de um cenário antes da pandemia, espero que isto tenha continuidade, obviamente agora pós-pandemia, mas a Lisboa serve muito de base de ligação, porque há vários voos diários de Lisboa-Luanda. Portanto, imagine-se um Bastos ou um Freddy que joga na Turquia, muitas das vezes acabam de fazer o percurso de ligação Lisboa e depois Lisboa-Luanda. Obviamente, depois depende do local de onde provém, por vezes temos jogadores que fazem um percurso diferente, mas este acaba quase sempre por ser o trajeto via Lisboa. Então, são viagens muito grandes, que já de si têm impacto até físico, após um jogo ainda muito mais. E nós, por exemplo, neste caso do último encontro que tivemos, portanto, da última paragem FIFA, que jogamos quarta-feira à noite, nós tivemos uma boa parte dos jogadores a chegar-nos segunda à noite e terça de manhã. Portanto, na verdade, nós só treinámos com a equipa toda na terça à noite, véspera de jogo. Portanto, aqui atesta bem daquilo que são as dificuldades de preparação nas seleções nacionais. É muito complicado. É muito complicado. Obviamente temos que nos socorrer também de meios audiovisuais para passar as nossas ideias, aquilo que pretendemos como ideia de jogo para determinado jogo, a nossa estratégia para determinado jogo, passa muito também por a utilização desses meios, mas é fundamental também a utilização do campo e dos meios de preparação em campo. E ficamos muito limitados. Pronto. Isto para além depois de outras circunstâncias que também sucedem, e quando tu referias aí do plano A, B, C e D, porque depois também acontecem vicissitudes na própria operacionalização, que às vezes temos que mudar a ideia base para uma segunda ideia, que não fuja muito àquilo que são as correntes do nosso pensamento, e às vezes temos que ir a uma terceira ideia, pronto. Mas isso já vai da flexibilidade de cada um e também eu acho que isso, o jeito de ser português também nos facilita a encontrar sempre soluções que não mudem por completo a ideia original, mas que vão ao encontro dessa ideia num outro plano de aplicação. Era aí que eu ia, Pedro. Também ser português, neste caso, ajuda bastante. Nós estamos habituados a adaptarmos, a adequarmos rapidamente
a qualquer adversidade. É um bocadinho cultural, daí também estamos mais predispostos. Perguntava também, se tantos anos a treinar camadas jovens, se o Pedro ainda se sente um treinador formador ou já eleva a fasquia para um treinador resultadista e a formação começa a ser encoxada de lado? Olha, Ricardo, eu espero, e isto obviamente é uma autoavaliação e uma autoclassificação, eu espero ser sempre um treinador formador, porque eu não dissocio o facto de trabalhar com jogadores profissionais e não dissocio o desporto da formação. O desporto é um meio de recriação, é um meio que temos para nos recriarmos, no fundo, um espaço lúdico e que alguns, poucos, têm a felicidade de fazer profissão. E, portanto, isso não impede de que seja um veículo fundamental e muito importante, até pelo facto de ser coletivo, que permita vincular um conjunto de valores de formação. E, portanto, eu nesse aspecto, não é por estar na seleção A que deixo de ser um formador. Evidentemente, estou a lidar com pessoas já adultas, profissionais, com personalidades já marcadas, mas há um conjunto de valores que vou continuar sempre a transmitir e a procurar implementar. E como eu próprio, até por educação de casa e também por estímulo, felizmente, do percurso que tive profissional, nunca me senti um produto acabado. Sinto sempre que tenho algo mais para aprender e para desenvolver nas múltiplas áreas, não só que aplico diariamente na minha profissão, mas também na minha vida, e portanto esta é a minha postura perante a minha profissão. Sou sem dúvida um formador e não posso deixar de o ser, e a minha postura em todos os planos tem de ser sempre uma postura, obviamente, de formação e de influência perante os demais. Portanto, é óbvio que no calor, muitas vezes, da competição, acabamos por ter um ou outro comportamento, e eu com certeza também não fujo à regra, apesar de procurar ter sempre um equilíbrio mental e perceber onde me estou a situar, mas há sempre um momento ou outro em que perdemos um bocadinho esse equilíbrio, mas o treinador é sempre o elemento agregador e aquele que é o encaminhador de todos. Se perder essa noção, se o resultado superar tudo quanto interessa, que são valores humanos, então julgo que não se enquadra naquilo que são os valores desportivos. Ok, bem respondido, Pedro. Tiago? Pedro, tenho aqui uma pergunta que é, a nível da seleção de Angola, eu acho que já senti que acho que está a ser feito, mas é feito aquele trabalho de procurar jogadores com segunda nacionalidade, que é para, se é possível, estes representarem Angola. E depois tinha também uma questão enquadrada com isto, que é, por vezes já ouvi falar que para os jogadores que são da Europa, que jogam mais na Europa, é muito complicado estes jogos de qualificação em África, por lá está, como as condições que disseste anteriormente, se calhar o calor, a umidade, os relevados, as viagens. Se achas que às vezes é importante haver aqui um misto de jogadores mais a jogar em Angola e às vezes poupar um pouco estes jogadores, ou se mesmo assim é importante trazê-los todos porque ajudam sempre em termos de qualidade? Olha, nós estamos a fazer esse trabalho, aliás, nós estamos a fazer o trabalho não só virado para aqueles que são os jogadores de fora. Temos, perante a realidade que neste momento se aplica em Angola, que abrir mais esse ponto de vista, mas não, com isto não é fechar sim. O olhar e no fundo, uma expressão que eles utilizam muito, o checar dentro de Angola. Portanto, nós temos a obrigação de procurar colocar na seleção nacional aqueles jogadores que, estando comprometidos em jogar pela nação, tenham o talento
para elevar ao máximo a performance desportiva da seleção e, ao mesmo tempo, se encontrem num bom momento de forma desportiva. Porque também ter um grande talento, mas está completamente fora de forma desportiva, vai ser difícil de enquadrar. Obviamente, depois há situações diferentes, imaginando-se que ainda vamos fazer uma preparação para uma grande competição, podemos, obviamente, perspectivar, porque teremos tempo de desenvolvimento. Se for já para um encontro destes de paragem data FIFA, e se for assim, né, como foi o nosso último caso, em 7 dias fizemos 2 jogos, com viagens pelo meio, em que só tivemos, há pouco não referi, mas de todo o nosso plano dessa semana com 2 jogos, só tivemos um treino perspectivado para ser um treino aquisitivo. Perspectivado porquê? Porque, infelizmente, dentro destas vicissitudes que nós passamos por vezes, acabou por não haver esse treino. Portanto, numa semana de 7 dias em que só temos um treino aquisitivo e mesmo assim, por outros fatores, acaba por não haver, por vezes torna-se complicado passarmos as nossas ideias, não é? Pronto, de resto, os outros treinos que houve foram treinos ou de antecipação do jogo, portanto, ou de véspera de jogo, ou de recuperação do jogo anterior. Portanto, isto já de si revela bem as dificuldades que temos nas preparações. Portanto, nós temos que olhar de uma forma global. É evidente que sobre Angola nós temos o feedback direto dos jogadores que jogam no Girabola, especialmente no Girabola, e que jogam nos grandes clubes fundamentalmente e que têm experiência competitiva internacional. Foi o caso do 1º de Agosto e do Petro, que inclusive estiveram na fase de grupos da Champions League. O caso do 1º de Agosto, até há coisa de 3, 4 épocas atrás, chegou às meias finais e só não foi à final, porque às vezes em África ainda se passam coisas inacreditáveis. Aquilo acabou por ser até uma vergonha para a própria CAF, o que se passou ali naquela meia final em que o 1º de Agosto foi jogar a Tunes com o Esperance de Tunes. Portanto, isso depois foi algo que deu muita visibilidade e eu acho que a própria CAF se sentiu envergonhada. Portanto, também às vezes são esses fenómenos que permitem evoluir as competições, né? As pessoas verificarem, mas isto atingiu realmente um ponto da absoluta estupidez, por assim dizer. É verdade. Foi demasiado visível para toda a gente, pronto, e isso retirou o 1º de Agosto de estar numa final da Champions League. Mas pronto, temos esses jogadores que já com essa experiência internacional, já de um bom nível, apesar do 1º de Agosto e do Petro, esta época até nem conseguiram vencer nenhum jogo na Champions League, mas estiveram lá, estiveram lá, competiram, e isso já é o lado positivo, portanto duas equipas de Angola. Obviamente que esses jogadores acabam também já por ter um estímulo diferente daqueles que só jogam girabola. Para além desses jogadores, temos toda estas gerações vindouras, em que os sub-17 são uma referência pelo percurso que fizeram, mas também temos bons valores no sub-20, temos bons valores identificados, inclusive que tiveram na seleção de sub-23, que acabaram por não ter depois a possibilidade de dar continuidade ao percurso nos Jogos Olímpicos, mas temos bons valores, portanto, nestas gerações vindouras, inclusive também gerações mais novas, sub-16, que também temos de facto já identificado, e inclusive essa geração que agora são os novos sub-17, há 2 anos atrás também venceram os jogos da CPLP, porque levámos já uma geração de sub-15, já porque as idades que normalmente Portugal e o Brasil levava eram mais jovens, então nós também fizemos questão, até porque estávamos envolvidos já com os sub-17 neste percurso do Mundial, e portanto isto provou que também temos aqui boas gerações vindouras e temos que também abrir espaço para essas gerações estarem representadas ao nível da seleção nacional, de honras, e que façam um percurso que lhes permita, depois dentro de uns anos, serem eles propriamente as figuras de proeminência. Por exemplo, nós já temos o Zito Luvumbo, que já é internacional lá, vindo da seleção de sub-17, até inclusive já fez sub-20, sub-23 e é internacional lá. E outros que estão na calha
para serem também internacionais A, porque têm valor para isso, e muito potencial para crescer. Portanto, no fundo, aquilo que nós pensamos é o panorama que temos, e, por exemplo, Angola, na última convocatória de todas as seleções, Angola foi o 6º país em 54 a ir buscar mais jogadores fora, ou menos jogadores fora. Portanto, ou seja, houve 48 países africanos a ir buscar mais jogadores fora do que Angola. Portanto, nós temos que perceber este contexto. E ao mesmo tempo, portanto, neste lote de 6 países, um é o Egito e outro a África do Sul, que tem campeonatos fortíssimos em África. E depois outros países como Eswatini, Ilhas Seychelles, Djibouti, mas isso praticamente não tem expressão alguma a nível do futebol africano. Portanto, temos que perceber que esse é um caminho. Trazer mais valor acrescentado de ligas mais competitivas. Isto a curto prazo. Precisamos, é uma evidência. O Senegal, por exemplo, que é o primeiro país da África no ranking FIFA, e portanto o número 1 da África, do ranking da África, 100% da última convocatória, 100% dos jogadores presentes no último CAN vêm de ligas europeias. Posso dizer, por exemplo, que dos 4 finalistas das meias finais do último CAN, a esmagadora maioria dos jogadores desses países, portanto, estavam nessas seleções, vieram de ligas europeias. Portanto, isto é... Nós não podemos agora enfiar a cabeça como a avestruz, debaixo da areia e esquecer o que é que nos envolve. Portanto, se nós queremos crescer a um nível como os outros, temos um cenário diferente, mas temos que perceber também o que é a realidade nos leva. E o Girabola, neste momento, a nível de competições africanas, é considerada a 11ª liga, num ranking em que nem todos os países sequer entram nesse ranking. Portanto, não estamos propriamente nas ligas mais creditadas de África e que movimentam os jogadores com mais proeminência desportiva. Portanto, perante este cenário, a curto prazo temos que agir desta forma. A médio e longo prazo, já temos que agir perspectivando outras questões, que é o desenvolvimento desportivo da modalidade, como criação, eventualmente, se assim decidirem, da Liga de Clubes, mas credibilização da competição interna. Por exemplo, as últimas épocas do Girabola têm havido equipas a desistir, ou equipas excluídas por faltas de comparência. Portanto, isto a um nível do Girabola não pode acontecer. Não sei se é a Liga de Clubes que vai resolver isso ou não, mas temos que arranjar mecanismos para que os clubes que estão no Girabola sejam de tal maneira competitivos que garantam uma competição elevada e que essa competitividade ajude a crescer os seus profissionais, nomeadamente os jogadores. Depois temos também que criar mecanismos no desenvolvimento também do futebol juvenil. Já há, sem dúvida, estas academias que já deram também o mote para o aparecimento destas gerações jovens, mas temos muito mais a fazer, desde a questão das províncias, a interligação, criarmos seleções provinciais, se calhar um bocadinho, e não temos que ter receio de falar nisto. Portugal tem feito e tem sido um exemplo nisso, não é? Por exemplo, o Torneio Lopes da Silva em terras e idades, que permite catalogar-se os talentos e os potenciais talentos de várias zonas do país, que depois servem de base de lançamento para a primeira seleção nacional. Portanto, nós podemos, obviamente, enquadrados dentro daquilo que são a forma orgânica do país e a dimensão também do próprio país, encontrar as melhores soluções para desenvolver esses mecanismos de seleção, recrutamento dos talentos. Também a criação do modelo que permita que as equipas trabalhem mais sobre umas ideias orientadoras daquilo que se pretende para a seleção nacional.
portanto também temos que implementar essas questões e, portanto, estou a falar assim tópicos gerais, evidentemente. Acredito eu que com estes valores e que estes valores tendo a possibilidade, estes valores, portanto, já de gerações jovens, com estas medidas também a serem implementadas, acredito eu que num espaço de 6 ou 8 anos, Angola possa, sem dúvida, ter uma seleção muito mais forte e que venha a ser uma referência também em África. Portanto, esse é parte do meu trabalho e é para isso que obviamente oriento as minhas forças para que dentro de uns anos Angola consiga realmente provar em África e depois perante o mundo que tem talentos e que esses talentos têm competência para competir ao mais alto nível. Portanto, grosso modo, funcionar a duas velocidades. Curto prazo, ou duas dimensões, a curto prazo, médio e longo prazo. A curto prazo temos que tomar determinadas medidas, aquisição de jogadores que estejam já num nível competitivo mais elevado. Olhamos para aquilo que é o panorama africano e quais os melhores países que obtêm melhores resultados sobre o tempo, o que é que estão a fazer. E aquilo que é o potencial de Angola fora. De facto, Angola tem muito jogador, muito filho de angolano a jogar aqui na Europa, em boas ligas. Pronto, isto é uma dimensão. Depois a outra dimensão é um trabalho interno para desenvolver estes jovens talentos, desde medidas para puxar já os existentes, a outras para detecção e dinamização daqueles que virão. Pedro, aqui a nível das qualificações, a primeira qualificação para o Mundial foi um playoff com a Gâmbia, correu bem a Angola, agora vai ter o grupo de Egito, Gâmbia e Líbia. Quais são aqui as perspectivas, no teu entender, deste grupo? É um grupo complicado, não é? Pronto, a minha perspectiva dentro da seleção A, primeiramente surgiu, portanto, até no lançamento para essa primeira eliminatória que deu acesso à fase de grupos de qualificação para o Mundial, surgiu ainda de uma forma, eu diria, é mesmo interina, okay? Porque deu-se a saída do selecionador anterior, na sequência, fundamentalmente do CAN, no qual a direção e o próprio selecionador entenderam que não havia forma de dar continuidade. Aconteceu um conjunto de peripécias que também não me compete a mim agora estar a reportá-las, mas isso desencadeou a saída do selecionador anterior. Estando eu neste trajeto, aliás, porque já nessa altura em que nós fazemos portanto, essa eliminatória com a Gâmbia, com a seleção A, nós estamos já na reta final de preparação, ou entrar já quase para o estágio do Sub-17 para o Campeonato do Mundo. Portanto, tudo se encaminhou a nível de calendário, pronto, tudo se possibilitou, mas eu no fundo sou indicado para fazer essa qualificação cerca de 3 semanas antes do jogo. Portanto, foi o tempo de preparar a equipa e felizmente as coisas correram-nos muito bem, perante uma seleção da Gâmbia que, não estando tão bem cotada a nível do ranking, é uma seleção forte, é uma seleção que já começou a tomar medidas. Aliás, a seleção da Gâmbia, nestas duas ocasiões que já foram 3 jogos que fizemos, aliás, 3 jogos consecutivos com eles, nem jogaram com nenhum jogador proveniente ou que esteja no campeonato da Gâmbia. Aliás, convocaram nas 2 ocasiões dois jogadores, mas nem sequer jogaram. Portanto, são jogadores todos eles, ou esmagadora, provenientes de campeonatos europeus e alguns de muito valor. Aliás, a Gâmbia acabou por ter estas 2 derrotas na qualificação para a fase de grupos do Mundial connosco, e em 2 anos tinha perdido também com o Togo, porque mesmo inclusive jogando com a campeã africana, que é a Argélia, a Gâmbia não perdeu, e nos últimos anos tem feito uns resultados muito significativos, e nós sabíamos disso, nós sabíamos ao que íamos, mas felizmente conseguimos impor a nossa qualidade, que acredito que é superior e foi superior,
e entramos na fase de grupos de qualificação para o Mundial. Em simultâneo, também estamos na fase de grupos de qualificação para o CAN. Portanto, são duas fases de grupos distintas. Tanto que os jogos a seguir, este terceiro e quarto jogo, comigo no comando da Seleção A, e que infelizmente perdemos, são na sequência direta também do Campeonato do Mundo. Portanto, até vos posso dizer, no próprio dia que cheguei do Campeonato do Mundo do Brasil, comecei a treinar a seleção de honras. Portanto, foi tudo muito em cima. Eu só sou indicado também para, de facto, pegar na seleção de honras, como se designa em Angola, no lançamento já para o Campeonato do Mundo, foi ali 2 dias antes de iniciar o Campeonato do Mundo Sub-17. Portanto, eu mesmo estando no Campeonato do Mundo Sub-17 já estava a fazer trabalho também com a seleção de honras. E portanto isto foi tudo muito intenso, temos que admitir alguns aspectos que fugiram ao controle porque não havia mesmo como não estar presente, e de maneira que acabou por desencadear até inclusive, por exemplo, nós fizemos 3 jogos seguidos com a Gâmbia, mas a Gâmbia não fez 3 jogos seguidos connosco, é que a Gâmbia na data FIFA de outubro fez 2 jogos de qualificação e qualificou-se para depois entrar na fase de grupos. Isto deu que nós apanhámos mesmo o Gabão, que também em outubro tinha jogado com Burkina Faso, que é uma seleção de bom valor em África, e com Marrocos, e tinha ganho os 2 jogos. Portanto, também não estamos propriamente a falar de um adversário de nível baixo, senão também não conseguia ganhar nem ao Burkina Faso nem a Marrocos. E portanto, o que é que isso deu? É que houve esse hiato de desenvolvimento da seleção de honras comparativamente com os nossos adversários, com alguma perda de foco por estarmos também envolvidos em outras competições, derivou que algumas situações, algumas peripécias tenham ocorrido que não podem voltar a ocorrer. Isto na preparação. E deu que nós perdemos esses 2 jogos, com a Gâmbia e com o Gabão, também com situações inusitadas. Vocês possivelmente não viram os jogos, mas especialmente o jogo com a Gâmbia teve acontecimentos que às vezes nós só encontramos paralelo mesmo em África, são golos mesmo inusitados. Eu vi o resumo pronto, e isso depois ditou que tivéssemos que andar atrás do prejuízo, e numa fase em que depois arriscámos, acabámos, no caso do jogo com a Gâmbia, já no dia ao bar do jogo, arriscámos o tudo por tudo e acabámos até por sofrer um contra-ataque, depois ditou o 3º golo da Gâmbia. Onde é que eu quero chegar? Acabámos por não ter a melhor forma de intervir perante a preparação desses jogos. Cenário completamente diferente se passaria agora com os jogos de março, no qual já nos preparámos de uma outra forma. Também é verdade que vamos jogar, em princípio serão os próximos jogos que temos na qualificação para o CAN, com a República Democrática do Congo, que é a equipa com mais proeminência, portanto, no melhor ranking, uma equipa fortíssima. Mas nós estávamos num outro momento, inclusive vários jogadores nossos que em novembro ainda não tinham acabado de resolver as suas questões contratuais, como a referir, por exemplo, ao caso do Gelson, tinha acabado de chegar à Turquia, mas depois tinha-se lesionado, o Freddy também tinha-se lesionado, estava a recuperar, portanto já estava a fazer os primeiros jogos após a lesão, o Geraldo não estava a jogar porque o campeonato estava parado, o Wilson também arrancou a época o Wilson Eduardo num excelente momento e depois teve uma lesão muscular e portanto já estava em recuperação, mas também não estava ainda no melhor, ou seja, o momento de facto, temos que admiti-lo, não foi o melhor para nós. No caso de março já era completamente diferente, até porque para além de toda a preparação que já tínhamos e que já íamos trazer valor acrescentado à seleção, tínhamos os jogadores já num momento, um momento fulguroso, no caso do Fábio Abreu, o caso do Gelson também quando voltou depois para Portugal, o caso
do Núrio, que acabou até inclusive por ser considerado o melhor lateral esquerdo do campeonato belga. Pronto, tínhamos vários, e agora também não vou estar aqui a particularizar todos, mas tínhamos vários jogadores num bom momento, portanto estávamos absolutamente crentes que ia ser difícil, com certeza que ia e vai ser, com a República Democrática do Congo, que é ainda para mais um derby regional de África, portanto há muita ligação com a República Democrática do Congo, para além do facto de haver muitos congoleses democráticos a viverem em Angola, especialmente em Luanda. Portanto, nós aí vamos ter alguma adversidade, porque em Angola vamos ter muitos congoleses a assistir ao jogo, e no Congo, por norma, é estádio cheio de 80 mil pessoas, fervorosos, adeptos pela equipa da casa. Portanto, mas estamos crentes que estamos a dar os passos certos, no sentido de estarmos mais preparados para enfrentar os nossos adversários, e creio que temos todas as condições ainda para nos apurarmos tanto no CAN como no Mundial. No Mundial, como disseste, temos o Egito, temos novamente o Gabão, que também está na nossa fase de grupos de qualificação para o Campeonato Africano, e temos a Líbia, 2 países do Maghreb. O Egito dispensa apresentações, é a seleção com mais títulos africanos. Exatamente. Tem uma figura de renome mundial como Mohamed Salah. O Gabão também tem, o Aubameyang. Por vezes esses jogadores não é só pelo que jogam, mas pela influência que têm, e nós neste jogo que tivemos com o Gabão, o respeito também a nível da arbitragem impera que nem sempre as decisões são equivalentes para um lado e para o outro. Isso tem muito peso, e em África redobra o peso. Portanto, mas é motivante. Mas, acima de tudo é motivante, e com o percurso que eu acredito que nós vamos fazer, estou absolutamente crente. Contem connosco, como se costuma dizer em Angola, contem connosco para o barulho, porque vamos estar lá para discutir. Exatamente. Tiago. Não estava a dizer, esperamos bem que sim. Sim. Ia perguntar, tens mais alguma, Tiago, ou posso? Ia perguntar a nível de perspectivas futuras, Pedro, se certamente será continuar pela seleção de Angola nos próximos tempos, mas há o desejo de algum dia voltar a treinar clubes, ou as seleções estão apaixonadas de tal forma que é para continuar pelas seleções, agora Angola, logo se vê mais tarde? Olha, se me perguntassem aqui há 2 anos, no início de 2018, se me passava pela cabeça que ia ser selecionador nacional, seja de camadas jovens ou de honras, como se apelida em Angola, dizia que não. Dizia que não me passava pela cabeça, porque o trabalho diário de campo do clube me seduz muito. Se calhar não é por acaso que a maior parte dos selecionadores, se bem que as coisas estão a mudar, também estão a mudar, e em África, curiosamente, até há uns quantos com a minha idade, ou pouco mais velhos, e um ou outro até mais novo. Do modo geral, o selecionador acaba por ser alguém um pouco mais velho. Exatamente. Como eu hei de dizer, se calhar já numa outra perspectiva de carreira e de vida. Aquilo que aconteceu acabou por ser natural. Até o convite para as seleções jovens foi completamente surpresa para mim. Não me passava pela cabeça, sabia sim, porque já tinha falado até com o presidente do 1º de agosto, que pretendia ao fim de 3 épocas, que era a ideia inicial do projeto, de irmos, portanto, ao fim de 3 épocas lhe transmitiu: olha, minha ideia passa por abarcar outros desafios, outros projetos. Até teve para acontecer um clube ou outro do Girabola, que não sucedeu por um motivo ou por outro, também não interessa agora estar aqui a particularizar.
mas aparece de repente assim, no fundo, o convite para ser selecionador de sub-17. Foi uma autêntica surpresa para mim, eu até estava já a pensar em regressar a Portugal, mas quis abraçar, era uma experiência, quis abraçar essa experiência. Também é verdade que nas camadas jovens, de um modo geral, me permitiu, pelo que eu já transmiti, por aquela fase de treinos regulares, ter um contacto quase que diário, e depois também como ficar responsável por outras seleções, isso levou que ou estava a trabalhar com umas seleções ou estava a trabalhar com outras, e durante o ano 2018 e 2019 praticamente não tive descanso porque estive sempre a trabalhar em campo. Agora com a seleção A é absolutamente diferente, sem dúvida. Sinto essa falta de trabalho diário, de desenvolvimento, de renovação, de estar com uma equipa, as coisas, fazer a aflição do jogo e estar logo a implementar o trabalho diário para modificarmos o que temos para modificar, para desenvolver o que temos para desenvolver. Sim, isso sinto essa falta. Por outro lado, também o meu trajeto como formador e o meu trajeto também no Sporting e mesmo no 1º de Agosto como com muita importância também nisto da captação e recrutamento de talentos, também me está a ajudar, porque é muito do trabalho que um selecionador faz, sem dúvida. Claro que podemos dizer seleções de topo mundial, está fácil de identificar aqueles que são realmente o lote dos jogadores a jogar, mas depois também há que adequar esses jogadores ao momento. E eu acho que isso me traz um aporte para aquilo que são as minhas funções e também aquilo que foi a responsabilidade e aquilo que a direção da Federação me pediu. Portanto, que também entrasse aqui, ninguém me pediu que eu fizesse de uma forma abrupta, também não era essa a minha ideia, mas que gradualmente começássemos aqui a introduzir sangue novo e a perspectivar o futuro da seleção de honras de Angola. Daí que, inclusive, nós temos vindo gradualmente a reduzir a idade média dos jogadores na convocatória da seleção. Portanto, são passos. Abracei, estou muito agradado, estou honrado, sinto-me realizado, portanto, nas minhas tarefas, estou absorvido, completamente absorvido. Passo o dia muitas vezes a fazer observações de jogadores, depois temos as reuniões com os meus colegas nestas avaliações, registros, documentos internos que temos que fazer e, portanto, também tivemos que criar este dossiê de seleção A, porque não tínhamos nada e, portanto, fizemos muito este trabalho e ainda estamos a fazê-lo, criação de um conjunto de documentos que sirvam de base do nosso dossiê, registro de tudo aquilo que são os jogadores e categorizá-los também, porque nem todos estão num patamar de seleção A, mas já temos que saber e temos que saber qual o valor deles e, portanto, categorizamos esses jogadores e também dos jovens que estão aí também para aparecer. Portanto, tem sido tempos muito absorventes, mesmo em tempos de pandemia, tem-me arrebatado praticamente o meu tempo diário nessa perspectiva. Agora, obviamente, onde uma pessoa se sente mais realizada, aí, sem qualquer dúvida, é no campo, é no trabalho, é na concretização do exercício de treino, na verificação se ele está a servir realmente para modificar comportamentos e evoluir e desenvolver a equipa e os jogadores, é chegar ao jogo e ter a emoção do jogo, da competição. Essa é a parte que, sem dúvida, ser selecionador nacional acaba por estar mais limitado, mas pronto, cabe-me a mim e a todos os meus colaboradores e aos jogadores e todos os envolvidos procurar chegar às grandes competições, como já chegámos no Sub-17, e viver essa experiência, que são experiências fenomenais e tempos indescritíveis. Sem dúvida. Pedro, fica a nota, certamente iremos acompanhar. Iremos passar aqui à parte final da nossa rúbrica,
que dizemos logo à partida que vamos tentar sacar o almoço ao jantar, temos perdido muito, portanto, aqui a nossa rubrica, que é o nosso quiz. Tiago, dou-te a primazia. Já estou a ver que isso vem perguntas do Arco da Velha. Vamos Sobre a perder seleção de 5-0. Angola. As perguntas eu já estive a ver, vamos perder 5-0. Tem que ser que isto, nós sendo aqui vizinhos, temos que ver se ganhamos, senão... É mais fácil de cobrar. Vocês não me façam perguntas de ir ao baú. Pô. Não, olha, qual é o jogador angolano com mais internalizações? O jogador angolano com mais internalizações... eu acho que é o Flávio. Exatamente. E acha bem, é o Flávio com 86. Porque o meu adjunto, um dos meus adjuntos, o Love Kabungula, é o terceiro com mais internacionalizações. Exatamente. Então, tinha assim uma ideia que o que tinha mais era mesmo o Flávio. Ok. Eu disse que íamos perder 5-0, só já faltam 4. Qual o jogador angolano com mais golos pela seleção? O Aquá? 38. Depois era o Flávio. Não, aqui eu estava na dúvida se era o Aquá, se era o Flávio, mas olha, algo me empurrou para o Aquá. Ele tem mais 4 ou 5. Eu também lá sei, os dados não são totalmente certos. 5-0. O Tiago está a facilitar, ele quer pagar os... Não, estas perguntas estão a ser muito difíceis. Então, olha, vou passar aqui para uma para ver se isto fica mais complicado. Onde é que chegava o Bastos antes de se transferir para a Ásia? No Rostov da Rússia. Mais complicado, ainda brincas com isto, mais complicado. Mas a gente faz as 5, não nos importamos de levar 5-0. Quais as duas equipas angolanas com mais campeonatos? É o Petro e o 1º de Agosto. Talvez tenha perguntado as 5 primeiras, que isto assim fica muito fácil. Olha, eu acho que vamos levar 5-0 para a primeira vez. Em quantas canas já teve presente o Mateus? Epá! É o nosso ponto de honra. Também temos que acertar uma, não é? Eu acho que ele já teve... Eu diria 4. Aí, está certo. Levámos 5-0. Aí, tareia. Foi em 2008, 2012, 13 e 19. É a segunda vez que vamos 5-0, se bem que na primeira o Tiago enganou-se e mandou as perguntas para o nosso convidado. Mas confirmo que não mandei nada. O prato comigo aqui, a fazer as perguntas na mesma, e eu agora até pensei que ele também tivesse enviado novamente. Não enviou. Não enviou, mas pelos bichos, estou mesmo bem reportado com o futebol angolano. Eu vou dizer isso, não vou dizer que as perguntas estavam fáceis, eu vou dizer que realmente era complicado e que o Mister é que está completamente documentado. Mas agora é questão de combinarmos 5-0 e já merece uma coisinha de alto nível. Isto já tem qualquer coisa de irmos ao Alcochete e não ao Montijo, por exemplo. Já muda. Aqui no Montijo também há bons locais. Eu deixo para vocês, mas já vai ter que ser elevado. Vai ter que ser. Vai ter que ser e o Tiago vai ter que dar 80% do orçamento porque foi ele que fez as perguntas fáceis, mas pronto. Fáceis não, pá, isto eram perguntas, atenção que vocês não fizeram perguntas do meu tempo, fizeram só perguntas já do passado. Sim, mas é um passado recente, é um passado com história. Mr. Pedro Gonçalves, agradeço bastante a presença na rúbrica, foi realmente uma honra recebê-lo, um prazer enorme estar aqui à conversa com um selecionador realmente tão jovem, mas ao mesmo tempo com muita experiência. Desejo todo o sucesso do mundo a nível profissional e pessoal, claro, não podemos desassociar uma coisa da outra. Esperemos em breve estarmos juntos para pagarmos a nossa dívida. Com certeza que sim, vamos combinar isso. E um forte abraço e em breve estaremos juntos certamente. Passo a bola aqui ao Tiago para a última parte da nossa rúbrica, que é o desafio do Tiago, e obrigado por tudo, Mister.
Tudo bom. Eu é que agradeço. Estamos motivados agora. Agora estamos desmotivadíssimos. Não. Sem qualquer problema. Pedro, olha, foi um prazer ter aqui connosco na rubrica, acho que é importante. Já aqui tivemos o Missão Gonçalves também, de Moçambique. Tivemos o Presumo e o Tony, que estão adjuntos na Venezuela e nos Camarões. Ou seja, acho que é importante. Cada vez temos mais treinadores portugueses nas seleções principais e entre outros que andam pelo mundo fora. E é um prazer enorme ter aqui. Espero muito sucesso, porque acho que o seu sucesso irá ser também o nosso sucesso a nível futuro, porque lá está, os portugueses que tiverem sucesso a nível mundial vai ser sempre abrir portas para nós. Claro que sim. Claro que sim. E por isso desejo-lhe grandes felicidades e o maior sucesso na seleção. Em termos do nosso desafio, Pedro, já pensou nos colegas que queria desafiar para passar aqui na rubrica? Olha, vocês apanharam aqui na curva, mas julgo que também nesta perspectiva de saber um pouco de uma experiência lá fora e até com seleções, se calhar seria uma boa oportunidade convidarem o professor João Aroso, que neste momento é o selecionador de sub-20 de Marrocos. Exato. Não é há muito tempo, mas já há algum tempo, e se calhar seria interessante também conhecer a perspectiva dele, daquilo que é a seleção de sub-20 de Marrocos e do futebol marroquino, que com certeza também está bastante inteirado já neste momento, de forma que deixo-vos aí esse repto de lançarem o desafio dele entrar aqui nas chazadas. Certamente também iremos contactar e iremos recebê-lo com todo o gosto. Assim, ele desejar participar, certamente o iremos cá receber de mãos abertas e para absorver mais conteúdo, porque tem servido também muito para isso e tem enriquecido bastante o nosso conhecimento nesta área, que é uma paixão enorme que temos e que queremos mais tarde também vencer. Claro que sim. E olha, e Ricardo e Tiago, desde já vos agradeço o convite, desejar-vos sucesso para este apontamento, para esta rubrica que vocês fazem, que também que a desenvolvam e que não a deixem morrer, encontrem a periodicidade que acharem mais conveniente, encontrem se calhar podem se calhar mais dirigir mais para temas de momento. Bom, se é convosco, eu também posso dar algumas deixas aí quando formos agora almoçar ou jantar, como vocês preferirem. Podemos falar sobre o assunto e eu dar-vos algumas dicas, se vocês assim entenderem, levarem em consideração. Acho interessante, sinceramente, acho interessante e estimulante, até porque eu também gosto de ouvir as perspectivas e, sobretudo, daqueles meios que não temos tanto conhecimento e que não nos aparece diariamente na televisão. Portanto, mas pronto, essa é uma perspectiva que vos deixo. Por outro lado, obviamente vocês também são treinadores, também têm a vossa ambição, também estão nos vossos percursos, que não o deixem, não percam o entusiasmo, vão para a frente. É preciso agora, especialmente agora pós-pandemia, ou ainda durante a pandemia, que isto também ainda não passou, mas agarrarmos com unhas e dentes, sermos resilientes, passarmos também a mensagem dos cuidados a ter, mas não deixar morrer as atividades e não deixar morrer as instituições, os clubes e as competições e aquilo que no fundo são as coisas que nos alegram mais e é este percurso e esta vida do futebol que realmente nos estimula, de maneira que também vocês, dentro daquilo que são as vossas responsabilidades, agarrem-se a elas, desenvolvam-nas e quem sabe, se calhar daqui a uns tempos sou eu a entrevistar-vos e o vosso percurso e é isto que nós estamos aqui também para colaborar uns com os outros. É uma partilha. Obrigado pela atenção. Obrigado. É uma partilha autêntica. Então vá. Muito obrigado. Força. Um abraço para todos. Obrigado.